Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria para mim poder falar com vocês por este canal. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida dos irmãos da Primeira Igreja Batista em Biritinga, também a vida do pastor Márcio e de toda a sua família. Eu fui solicitado aí pelo Márcio, né, e fico muito honrado por esse convite, em participar nesse momento com os irmãos de um momento tão feliz, né? Um momento difícil na humanidade, mas os irmãos estão aí completando o 20º aniversário da PIB de Biritinga. Que maravilha, irmãos. É uma alegria mesmo poder celebrar o Senhor. Eu lembro-me que o ano passado, nós aqui da Nova Jerusalém, ficamos assim meio duvidosos. Vamos fazer ou não a festividade de aniversário? E depois a gente falou, não, vamos fazer sim. Temos que fazer, temos que celebrar. Estamos vivos e temos motivos de sobra para celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E a palavra proposta pelo pastor Márcio para esse momento foi prioridade. Irmãos, quando a gente pensa em prioridade, a gente começa, a buscar sinônimos ou significados para esta palavra. E claro que no reino de Deus é necessário sim a prioridade, priorizar as coisas, priorizar o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E um versículo que veio na minha mente nesse tempo foi o versículo que trata a palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando Jesus no Sermão do Monte, em pleno Sermão do Monte, diante daquela multidão, Jesus olha para aqueles discípulos, olha para aquelas multidões e ele diz para aqueles homens, para aquele povo o seguinte: olha, priorizem o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a prioridade é o reino de Deus. Jesus nos ensina a priorizar em nossa vida o reino de Deus. Mas esse reino de Deus não é a religião, não é a religiosidade. Nós não podemos confundir o reino de Deus com a religiosidade. O reino de Deus com as obras, ou com as boas obras. O que nós estamos tentando compreender ao longo da jornada, ao longo da vida com Jesus, compreender essa palavra dele para os nossos corações, é que o reino de Deus vai muito mais além do que uma simples religiosidade, do que uma simples frequência em cultos, do que uma simples contribuição financeira para com a igreja, do que uma simples ajuda para com alguém ou até um desenvolvimento de funções e ministérios na igreja. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é amor, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Então tudo isso é para ser inserido na nossa vida neste tempo, na humanidade. Quando eu digo nesse tempo, o tempo em que nós estamos vivendo aqui. Deus nos deu um período para vivermos aqui. E nós estamos vivendo. E que tipo de significado isso tem trazido para a nossa geração? De que forma eu estou contribuindo para a minha geração? De que forma eu estou contribuindo para as pessoas que estão ao meu redor? Então, priorizar o reino de Deus é priorizar o amor, é priorizar a paz, é priorizar a justiça, é priorizar a paciência, é priorizar o perdão, a graça. Tudo isso está interligado neste reino de Deus. Então, buscai primeiro. Veja que o versículo ele começa com o verbo, buscai. Olha, nós precisamos buscar. Deve ser uma luta constante. Deve ser uma ação que jamais a gente venha desistir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça de homens. Quantas pessoas estão se decepcionando porque estão buscando justiça do homem? Ah, porque me fizeram isso, eu vou procurar fulano para resolver, Ah, porque estão agindo comigo desta forma e eu vou procurar fulano de tal para resolver esse problema. E quando procura esse fulano ou esse fulano de tal, essas pessoas ficam decepcionadas. Por quê? Porque a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não. E Jesus nos orienta nesse Sermão do Monte, num momento tão belo da vida de Jesus, onde ele está ali naquele sermão que estaria conhecido ou ficaria conhecido por muitas gerações. Jesus está ali falando para que aqueles homens não se preocupem com o que há de comer, com o que há vez de vestir, não se preocupem com o dia de amanhã. E aí Jesus está dizendo, olha, ao invés de vocês ficarem preocupados com isso, vocês devem trazer a atenção de vocês para o reino de Deus.
Por quê? Porque isso que está trazendo preocupação a vocês, isto aí será acrescentado por Deus. Perceba que há duas ações no versículo. A primeira é a nossa, buscar. E a segunda é de Deus, acrescentar. Então nós não devemos investir as nossas forças nem preocupações com aquilo que será acrescentado em nossas vidas. Deus, ele é, irmãos, galardoador para com aqueles que o buscam. Eu tenho certeza que em todos esses 20 anos, você talvez que tem pouco tempo na igreja, e talvez alguém que está me assistindo agora que já tem muitos anos na igreja. Talvez nós tenhamos alguém que está aí desde a fundação da igreja. Olha que maravilha. Então você sabe muito bem o quanto a igreja do Senhor, né, lutou, o quanto ela marchou nesse período e o quanto ela tem superado as suas dificuldades e o quanto ela tem para contar de vitórias em todos esses 20 anos. Os pastores que por aí passaram, cada um tem uma história a contar dos feitos do Senhor, né? Das proezas que o Senhor realizou na vida da igreja. Hoje o pastor Márcio está aí, há pouco tempo, mas eu tenho certeza que ele já tem histórias e muitas boas histórias do Senhor para contar na vida da igreja. Meus irmãos, 20 anos de exercício de fé, 20 anos de gratidão ao Senhor. Jamais esqueçam disso, desta palavra. Nós buscamos e o Senhor acrescenta. Ele acrescenta porque ele nos ouve. Então não é dividir, vou buscar o reino de Deus, a sua justiça, e depois eu vou buscar as minhas coisas, mas eu não posso buscar porque eu preciso também lutar, eu preciso botar o pão de cada dia na mesa, eu preciso ter minha vestimenta, eu preciso lutar pelos meus sonhos. Meus irmãos, vamos cuidar das coisas do Senhor e deixar que Ele cuide das nossas. Vamos cuidar da casa do Senhor e deixar que Ele cuide da nossa casa. Vamos cuidar da noiva do Senhor, né? Claro, um do outro, cuidando uns dos outros e deixar que Deus cuidará de tudo que pertence a nós, até porque Ele nos deu, Ele confiou a nós. Nós somos mordomos dele. O que precisa é apenas a gente priorizar o seu reino. Você talvez esteja trocando o reino de Deus por outras coisas. Talvez você esteja deixando de celebrar, de cultuar, né, de se entregar, de ofertar, de amar, de pacificar. Talvez você esteja trocando tudo isso por qualquer outros motivos terrenos. Não faça isso, meu querido. É tempo de você rever as suas ações. É tempo de você rever as suas atitudes. É tempo, e ainda dá tempo, de você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que Ele cuidará de você, que Ele cuidará da sua igreja, e que Ele acrescentará bênçãos sem medidas na tua vida, pastor Márcio, na tua família e também em toda a igreja. Amém, meus irmãos? Os meus parabéns mais uma vez, em nome, né, do pastor Edson, da sua família, em nome da Igreja Batista Nova Jerusalém, Araci, que Deus abençoe grandemente os irmãos. Que vocês vivam um tempo de muita graça, que vocês vivam um tempo de muita gratidão a Deus. Que a igreja tenha muita gratidão em seu coração por tudo que o Senhor tem feito nas vossas vidas. Parabéns, PIB de Biritinga, pelos 20 anos, por essa passagem do aniversário tão linda e num tempo tão precioso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.